bom dia a todo mundo. Mais um dia, estamos chegando perto do carnaval, né? E aí no carnaval é aquela loucura aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? Blocos pra caramba, a gente está aqui com o maior calor, tudo ótimo. E desculpa que eu entrei um pouquinho atrasado, um minutinho aí, porque minha internet aqui deu uma trava aqui. Travou, mas agora tá tudo ótimo. Bom dia, Edson. E aí, aquele caso ontem interessante, hein? Bom dia, Dani. Bom dia, Grazi. Bom tê-los por aqui junto comigo. E a gente hoje vamos conversar mais um pouco sobre os alinhadores. E aí chamar vocês também, quem estiver aí, participar do nosso grupo do Telegram, que a gente tem sempre conteúdos ali. Bom dia, Geni. Conteúdos ótimos. No intuito da gente continuar aí suprindo essas deficiências. Maurício está na área também. Gente, um abraço, bom dia a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vai ser bem legal, interessante a gente trocar ideia. O Edson está aí, ontem a gente viu um caso também junto. E senão eu vou seguir também nessa minha pauta que muitas pessoas no direct semana passada me pediram para a gente voltar e falar um pouco, que naquele dia com Ronaldo, a gente falou muito rápido, né? Sobre a questão da venda de uma maneira geral. Eu mostrei o Ronaldo, que é um amigo e que ele veio fazer curso com a gente. E ele mudou a maneira que ele apresentava, né, o tratamento ortodôntico, e ele começou a ter melhores resultados. E a gente falou assim de uma maneira geral. Mas eu acho que tem pontos principais iniciais que você não pode cometer equívoco, na minha visão, né? E a gente já na ortodontia convencional, a gente está muito acostumado, não vou dizer viciado, é forte, acostumado, né? A estar fazendo de uma maneira que eu acho que com um alinhador, acho que fica... Com um alinhador, com ortodontia digital, acho que isso não encaixa bem, na minha opinião. Tá, então eu vou primeiramente abrir para dúvidas, né? É sempre legal quando vocês participam, colocando alguma dúvida. A gente teve ontem, foi maravilhoso, o Alexandre Junqueira, depois foi muito legal, o Alexandre me mandou uma mensagem, pô Marcelo, fiquei super feliz de participar, então eu fico muito feliz também das pessoas que eu estou chamando para participar da live, que sempre depois me agradecem no sentido de assim, pô Marcelo, como eu gostei de estar ali compartilhando o que eu faço, né? Porque nós, seres humanos, a gente sempre quando a gente está compartilhando alguma coisa, vem uma sensação boa, né? Quando a gente faz o bem para alguém, quando a gente faz uma atitude que é legal, a gente se sente bem. E é muito legal toda live que alguém entra aqui, depois eu vou no WhatsApp e falo, cara, obrigado por você ter entrado lá, foi muito legal. E aí, todo mundo fala isso, né? A maioria das pessoas falam isso. Pô, Marcelo, obrigado pela oportunidade também, que foi muito legal, eu me senti bem, cara, passando ali. E ontem o Alexandre, né, tá longe, lá em Londres, ele arrumou um tempo para estar com a gente, muito legal mesmo, assim. E ele ficou super feliz, foi legal o que ele falou, né? Às vezes, eu não sei, gente, se isso aí pode ter soado um pouco forte ontem, é o que eu falei, mas eu falo sempre no intuito da gente evoluir, né? Não de achar que o Marcelo está certo ou errado, mas no intuito de a gente evoluir, e muitas das vezes a gente fica muito ligado em fatores que são muito externos, que não estão ao nosso alcance, lá, pô, a Invisalign está vindo assim, a ClearCorrect, eu não sei o que empresa, isso vai acabar acontecendo isso, a gente fica naquele, né, assim, às vezes num pensamento muito lá que não está no nosso alcance, né? O que está ao nosso alcance é a gente mostrar que quando nós somos ortodontistas, né, de mão cheia, a gente tem uma plena diferenciação sobre clínico geral e outros que não estudaram tão a fundo a nossa pauta, a nossa especialidade. Então, acho que a gente tem que se segurar nisso, estar sempre estudando, estar sempre aplicando de maneira adequada, que realmente o cliente ele vai ter como nos ver de uma maneira diferente e a gente vai sempre manter o nosso mercado. Estou vendo aqui, Maurição está aqui me perguntando, a Dani também, que legal, vamos ver aqui então. A maior dificuldade que é consulta o paciente, de preço antes de fazer o escaneamento. Eles dizem que não tem uma noção como fazer um exame e depois não tem. Dani, essa questão, depois eu vou no Maurício aqui. Gente, o Dani e Maurício, se vocês quiserem participar aqui, colocar o rosto aqui, vai ser muito legal, mas fiquem à vontade também.
Às vezes a gente está num lugar de manhã, Marcelo é maluco, começa a live 7h50 da manhã, Marcelo. Dani, essa pergunta sua aí, cara, muitas pessoas me fazem essa pergunta. Pô, Marcelo, por que não passar o valor logo na primeira consulta? E aí eu fiz isso no meu consultório, eu sou prova disso, vejo outros alunos fazendo e o resultado se torna melhor quando você não fala o valor logo de cara, na primeira consulta. Mas isso, Dani, deu certo comigo, está dando certo com vários alunos, mas não quer dizer que vai dar certo com você. Mas eu acho assim, primeiro ponto que eu acho que o paciente hoje, se ele quiser saber quanto que é um alinhador, ele entra no Google lá, quanto que é o alinhador, tá? Só que eu também não deixo ele no vácuo, tá? Então, qual que é o meu objetivo na primeira consulta? Aí eu já vou entrar no meu método para que você tenha uma noção. Qual é o objetivo na minha primeira consulta? Aumentar muito o valor percebido do cliente. Eu tenho que aumentar o valor percebido. Eu tenho que tirar da cabeça dele aquele pré-conceito. Infelizmente, gente, as pessoas têm um pré-conceito da ortodontia, que é aquele que a gente sabe, que a ortodontia demora, que machuca, que leva muito tempo, que vai atrapalhar eu comer coisas que eu gosto, né? Então é esse. Mesmo um adolescente que vem todo animado, poxa, vou botar o aparelho corzinha, 2, 3 meses depois ele também está com essa sensação. Então as pessoas que procuram ortodontia têm essa sensação de que a ortodontia é ótima, ela vai resolver o meu problema, só que ela é um pouco pesada, não é o melhor termo, mas ela é um pouquinho, né, difícil durante, tá? Então ele tem essa, e muitos deles não sabem a quantidade de tecnologia que já está envolvida na odontologia, que está envolvida na ortodontia. Então, eu preciso demonstrar isso e aumentar muito o valor percebido do meu cliente. Então, o primeiro ponto que eu fico pilhado na primeira consulta é aumentar o valor percebido do cliente e mostrar para ele que o que eu quero entregar para ele é muito importante para ele. É muito importante como saúde, como estética, como função. É muito importante para ele, para que ele tenha... aumente para ele a autoestima. Eu tenho vários pacientes que são prova disso, então eu quero exacerbar para ele que o que eu posso entregar para ele tem muita tecnologia e tem muito valor. Esse é o meu ponto central na primeira consulta. Então, como que eu faço isso? Eu sempre começo já fazendo fotos. Eu tenho uma boa máquina, mas acho que hoje você pode fazer até com o seu celular, tem celulares magníficos, hoje você tem aquelas luzinhas que você pode colocar. Só que o mais importante é você registrar isso e colocar num monitor bem legal no seu consultório, de bastante amplitude, para o paciente olhar a boca dele e falar, caramba, estou vendo mesmo meus dentes. E aí você ressaltar, e eu brinco de levar o paciente ao inferno, no sentido de você, cara, olha só esse problema que você tem, olha esse apiamento, como é que está acumulando tártaro aqui, está facilitando acumular tártaro, olha a retração gengival que você tem, porque você está em trauma. Dá uma olhada como é que esse dente, na hora que você morde na máxima, não era para estar tocando esses dentes anteriores, e eles estão tocando. Deixa eu te mostrar um caso aqui. Eu vou num caso, todos nós temos, ou você vai numa galeria, você vai naqueles casos que já tem uma retração enorme, gengival de incisivos inferiores, porque o cara está em trauma. Cara, olha onde seu dente pode chegar. Isso pode colocar em risco até o seu dente, né? Toda a estrutura de suporte. Então eu preciso, porque eu não entendo, gente, por que a gente estuda tanto na faculdade, na hora de a gente conversar com o paciente, a gente pormenoriza, a gente subestima vários aspectos que a gente sabe que é importante pra caramba. O quanto dos nossos pacientes não chegam com a gengiva inflamada, com halitose, ou questionam isso, e a gente não exacerba isso para o paciente, que o que a gente trata, e eu gostei muito que o Rodrigo colocou, que eu acho para mim fantástico, quando a gente quer ter um corpo melhor, se sentir melhor, estar assim, isso é subjetivo, mas mais bonito, assim, tal, a gente vai malhar, vai fazer as coisas, o nosso dente é a mesma coisa, quando a gente coloca ele com uma função, numa posição onde ele tem uma função bem determinada e adequada, eles esteticamente ficam melhores, né? Quantos casos com problema periodontal, quando a gente bota a gente coloca os dentes na posição adequada, pessoas que já tiveram problema periodontal, não tem mais, vem tratar com a gente bota os dentes na posição adequada para a função, como é que melhora até o aspecto gengival, a gente vê isso todo dia. Então, por que na hora que eu olho um paciente que está nessa situação, eu tenho que exacerbar? Eu brigo porque senão, se eu me preocupar em só passar o valor para ele, ele vai sair, pô, caramba, 10 mil reais no aparelho, tá louco, eu vou comprar um iPhone. Pô, tô doido agora só o iPhone 11, tá? Por que o iPhone 11 ele quer? Ele quer o iPhone 11 porque a Apple não levou 1, 2 anos, gente. A Apple levou décadas para demonstrar que o produto dela, para as pessoas, tem valores que a gente não pode imaginar. Não é só um telefone.
vai muito além de telefone, é um status, é ter uma interface intuitiva, é uma porção de coisa que eles levaram décadas. Então, quando eu faço minha primeira consulta, eu tenho que impressionar o meu paciente, gerar uma impressão para ele de que realmente eu sou um profissional capaz, que eu uso tecnologia e que os problemas que ele tem, que muitas das vezes eles não sabem que tem, gente, e o Rodrigo também falou isso, ele vende pra caramba Invisalign, eu estou usando o Rodrigo como exemplo, porque eu também faço isso muito. Os melhores pacientes para a gente vender é aquele que acha que ele não tem o problema. É aquele que vai no seu consultório, pô, doutor, se eu estou com uma cárizinha aqui, você olha, a mordida dele é esdrúxula. Ele está com aquela cárie porque ele tem dificuldade de higienização por mau posicionamento dentário. Ele está com aquela cárie, entendeu? Por diversos fatores que a minha ortodontia como um todo vai favorecer para que ele tenha um cenário, né, para que ele tenha um jardim ali, né, que ele tenha o seu cenário bem instituído, saudável, para que ele, né, e a gente aprendeu isso, né, a saúde geral começa pela saúde bucal, toda essa situação eu preciso exaltar para o meu paciente para que ele entenda, cara, putz, é a hora de eu resolver isso. Eu recebi um menino que ele trabalha na semana passada, no Invisalign Day que eu fiz, eu recebi um menino que trabalha com chineses aqui no Brasil, de uma área específica, não sei se é de engenharia e tal. Ele falou, cara, e ele estava com uma retração gengival enorme no incisivo por trauma, paciente padrão 3, com relação justa, apinhamento, né? E ele preocupado porque ele estava com um pouco de apinhamento. Eu falei, cara, você já viu? Não, eu já vi, doutor, mas isso aqui, eu falei, cara, será que eu posso mexer aqui? Não, você deve mexer. Se você não mexer, olha aqui, aí eu mostrei um caso de um amigo com uma retração enorme, né, com quase perda desse elemento dentário, aí eu mostrei para ele, falou, caramba, pode chegar a esse ponto, cara, pode chegar a esse ponto. É agora, ele não titubeou, ele já foi na sala de espera, né, e já quis sacramentar, porque aqui, né, eu com o scanner, na hora escaneei e tal. Então, assim, eu vejo, Dani, que na primeira consulta a gente tem que se preocupar com isso, aumentar o valor percebido do cliente, com muita imagem, com muita visualização e exaltando que nós somos capazes de resolver problemas realmente importantes que os nossos pacientes têm, né, realmente importante. Então não é, seu dente, cara, você precisa de um aparelhinho aí, tá um pouquinho embolado, mas sua mordida lá atrás é boa, tá um pouquinho embolado, sua mordida é boa, entendeu? Você precisa. O que o paciente vai pensar? Eu preciso, mas vou deixar isso para depois, tá um pouquinho embolado, minha mordida é boa, né? E não, cara, você tem uma mordida que ela tem um bom encaixe posterior, mas anterior, cara, a gente precisa ter uma oclusão que nós chamamos mutuamente protegida, então a gente sabe, você precisa morder lá, na hora que você vai mastigar, levar o alimento para a boca e fazer a incisão, aí só tem que tocar os dentes anteriores, no seu caso está tocando os anteriores e os posteriores, isso está causando, e ao longo do tempo isso pode causar problemas estruturais nos seus dentes, e logo na gente da frente, que tem uma estética muito importante envolvida, olha a quantidade de desgaste que você está, né? Então mesmo que você queira fazer uma plastia, não está numa posição adequada, então a gente tem um mundo de possibilidades para fazer com que esse paciente entenda que a gente tem muito valor percebido, né? Então eu gosto muito de abordar o problema dele, depois eu pego um caso que eu já fiz setup parecido com o dele, olha só, eu posso programar todos os movimentos, ele fala, caramba, doutor, a ortodontia está nesse nível. Caramba, eu não sabia que estava nesse nível de tecnologia, mesmo, Dani, sem ter o scanner. Então eu quero vender tecnologia, quero vender... exaltar os problemas que ele tem, com muita visualização, no detalhe, sem pressa, olhando no olho dele, deixando ele falar, quero me conectar com ele, eu deixo ele falar, às vezes ele está falando umas coisas que tem nada a ver, viajando do problema central, eu deixo ele viajar, eu quero que ele se sinta à vontade, o cara não estava com pressa, deixou eu falar, muito mais do que passar o valor na primeira consulta, só que eu nunca termino a consulta, né, eu sempre tento tirar do paciente essa frase, doutor, não sabia que a ortodontia estava nesse nível, e eu não sei se vai dar para mim, que aí, ou seja, ele já está preocupado no preço, igual o seu paciente, Dani, que você está falando, ele já está ligadaço no preço, ele já fica, quanto que vai ser isso? Vai ser caro. E aí eu nunca deixo ele sair sem falar isso, olha só, fulano, eu trabalho, cara, com ortodontia há muito tempo, o meu valor é valor de mercado, então se você procurar aí, a gente tem esses aparelhos, olha só, é o alinhador, que tem esse setup, tal, doutor, mas eu ouvi falar que esse aparelho é caro, cara, eu trabalho com valor de mercado, não tem, entendeu? Não é nada absurdo. Uma outra questão muito importante que eu faço, muitos pacientes fecham comigo, por quê? Porque eu tenho formas de pagamento que são bem flexíveis, né, a ponto de caber no seu bolso, essa é a minha ideia. Claro que muitas vezes a gente não consegue sintonizar isso, mas eu vou me esforçar também para tentar sintonizar isso. Agora, é muito importante que você me dê um tempo para que eu tenha os seus exames de uma maneira geral, que eu já encaminho eles para a radiológica,
Na realidade, eu tenho um convênio com o João aqui, de Niterói, assim, onde quando o paciente quer marcar já uma consulta comigo, eu falo, cara, você quer mesmo? Ah, então, olha só, já vai fazer os exames, já passa o pedido para o WhatsApp para o João já faz os exames, já manda para o meu e-mail. Quando meu paciente chega, eu estou com os exames dele na tela, faço as fotos, eu já tenho foto e exames, tá? Eu não tenho scanner no meu consultório, fica aqui na escola e mesmo assim eu tenho essa abordagem. Então eu sempre entro no meu ClinCheck lá, entro e pego um caso de um setup próximo, parecido com o do paciente, já mostro na primeira consulta, já faço tudo e falo que eu preciso analisar os exames dele com detalhe para que eu possa, num segundo tempo, então, demonstrar para ele todos os movimentos que eu vou fazer, quais são os mais importantes, como é que eu vou sequenciar, como é que eu vou segmentar. E eles valorizam muito isso, Dani. Isso que me impressionou. Eles valorizam muito quando eu falo... Pô, e eu já quebro eles dizendo, cara, o meu valor é o valor de mercado para quebrar aquela ansiedade, fique tranquilo. E aí já deixo marcada essa segunda consulta e mostro para ele que eu preciso de um tempo, porque eu erro muito, Dani. Quando eu passo o valor de cara para os meus pacientes, às vezes eu deixo de ver um molarzinho lá atrás que eu precisava melhorar um pouquinho mais o torque dele, que isso vai me dar mais trabalho, e aí eu não computo isso direito, tenho mais consultas, tenho mais problemas, então eu sempre tento evitar essa abordagem. Já marco a segunda consulta bem próximo, porque eu não quero perder o time da venda dele, né? E aí logo quando ele volta, eu já estou tudo montado, em checklist, tudo em PDF, bem bonitinho, né? Para ele olhar, e aí eu não imprimo no meu consultório, é uma maneira, eu mando no WhatsApp, o paciente está na minha frente, ou ele olha na minha tela, eu mando no WhatsApp, ele fica olhando no celular dele, pô, doutor, entendi, então olha só, notem aí o número 1, primeiro eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer aquilo, tá? E olha o jogo que eu pensei em montar com você, aí eu já separei um caso melhor ainda, de setup muito parecido com o dele, ó, então vai ser mais ou menos assim o movimento. Se você já tivesse feito o escaneamento, lembra que eu te pedi? Eu já poderia ter te mostrando com o seu sorriso, né? As pessoas que não têm o scanner. Para você que tem um scanner, o ideal é você já escanear, né? E já poder trabalhar nessas imagens dele, seria ótimo, né? Você poder trabalhar nas imagens dele. E aí em programas independentes, isso é possível, né? Até quando eu uso, às vezes, aparelho fixo em casos determinados, eu uso programas independentes para mostrar a direção do movimento que eu vou fazer, tá? Mas eu acho que essa dúvida sua, Dani, ela é muito comum, porque a pessoa, pô, só quando eu mandar para a empresa que eu vou saber. Aí a gente conversou isso nas lives aqui, é até legal você... A gente tem a playlist dessas lives no YouTube, em Smile Cursos, quando eu falo do grau de dificuldade do caso, da gradação dos casos. Então é importante você definir o seu caso em leve, moderado, menos, máximo e complexo, tá? E dali você já tem uma ideia de quantidade de consultas, recursos auxiliares para você precificar, né? Porque aí você sabe quanto que a empresa mais ou menos vai te cobrar e a quantidade de consultas, que são os dois parâmetros que eu utilizo para cobrar, tá? Então, assim, na minha curva de aprendizado, eu já não preciso de ter o setup dele para definir o valor dele. Eu preciso ter os exames, né, as radiografias, preciso ter as fotos dele, preciso ter um tempo comigo para que eu olhe em detalhes todo esse jogo, preciso ter feito a anamnese nele. Aí, no segundo ponto, eu já venho com tudo listado e já venho com os valores. E aí... O Maurício estava perguntando aqui, o resto cobra o preço fechado mesmo. Maurício está aqui, ó. Hoje, com um pouco de experiência que tenho, qual a sua conduta em casos complexos? Eu tenho em casos complexos cobrado entrada e mensalidade. Excelente. Então, eu mesmo em casos complexos, continuo cobrando preço cheio, Maurício. E aí eu tenho um preço, né, mais salgado, né? Em termos de casos complexos, mas eu gosto de manter o preço cheio. Eu acho que meus pacientes ficam muito confortáveis quando eles olham, pô, Marcelo, mas é isso só, né? Se eu ficar usando vários meses, eu não vou precisar, né? E aí eu coloco para eles sempre, né? Eu tenho uma observação nesse meu PDF, eu coloco ali que pode ser que ao final eu precise cobrar parcelas relativas às minhas consultas, que são no valor de tanto, né? As minhas consultas, se a gente tiver determinados problemas como durante a execução do tratamento você precisou viajar, sei lá, ficou 6 meses fora, 1 ano, isso colocou em risco aquela programação que a gente tinha. Você chegou no final, perdeu alinhadores ou por um motivo você teve que... Acontece, né? O paciente usou 1 ano o alinhador, depois ele some e volta depois, já aconteceu isso comigo, né? E aí ele tem aquele preço cheio, então eu vou ficar arrastando com ele por motivos particulares, motivo dele, não... da complexidade do caso, né? Não aquele paciente que vem sempre na consulta e mesmo assim você está com dificuldade. Esse não, mas aquele paciente que por algum motivo, na maioria das vezes é motivo de viagem, motivo particular, ele acaba fazendo com que a gente postergue muito, alongue muito o tratamento. Aí eu falo com ele que pode, né, nessa observação, haver a cobrança de mensalidades, né, se a gente estourar por demais aquela previsão de tempo que eu dei. Eu boto lá
sei lá, 24 a 28 meses de tratamento, né, em casos muito complexos. Então, se passar disso, né, e eu notar que foi por motivos, não motivos da técnica, né, em si, você vindo, mas foi por motivos de dificuldade sua para vir às consultas em 2 anos e meio, às vezes você mudou a sua dinâmica e aí eu começo a cobrar uma consulta, mas eu não estou cobrando preço e a mensalidade não, Maurício, mas tem alguns alunos meus que cobram, eu acho interessante, né, você está falando aqui que você tem experiência de cobrar dessa maneira. Eu acho ótimo. Eu acho assim que a gente tem que cada vez ganhar mais conhecimento para saber fazer a gradação dos casos. Leve, moderado e complexo. Entendeu, Dani? Não ficar pilhado de passar o valor na primeira consulta, mas também não deixar o paciente no vácuo. Ó, o meu preço é preço de mercado, não é nada mais e a menos. Por quê? Porque ele vai procurar, ele vai no Google, ele vai perguntar quanto que é o alinhador, ele vai ver aqueles vídeos no YouTube lá de quanto que se cobra o alinhador, ele vai perguntar a um amigo, ele vai ter uma ideia desses valores, né? E eu acho assim legal porque você foca mais em aumentar o valor percebido do cliente, exaltar que é importante ele tratar nesse momento, tá? E aí uma experiência minha, eu hoje vendo mais alinhadores, mais ortodontia para pacientes que entram no meu consultório e não sabiam que tinham a necessidade tão imediata de usar ortodontia, a maioria deles esmagadora, né? Então eles entram no meu consultório naquela ideia de, cara, precisava ver, né? Ou eles vieram porque eu tenho um reabilitador que trabalha também no meu consultório, fazendo e tal, né? Vim porque eu tenho cara e tal, não sei o quê, né? Aquela visão geral. E aí quando eu passo toda a importância dele estar com dentes numa posição onde os dentes estejam em condições de funcionar de maneira adequada, e isso quando ele funciona de maneira adequada, ele tem tendência a ter uma estética também melhor e todo um conjunto que fica mais harmonioso com a face. Eles, né, eu noto que eles me veem como um profissional diferenciado porque eu estou alertando coisa que ele passou por vários dentistas e ninguém falou isso com ele. Então, por mais que ele não trate comigo, acontece isso, né? Algumas pessoas não tratam e eles indicam outros pacientes. Eu não tratei com ele, às vezes chega o paciente, não, na realidade fulano nem tratou com você. Mas ele me indicou porque ele teve uma consulta com você, ele achou ótimo, você explicou coisas que ninguém explicou para ele. Então, eu acho que quanto mais tempo que a gente leva exaltando os problemas que o nosso paciente pode ter, mostrando quais são as nossas possibilidades agora, com muita tecnologia, muito estético, discreto, com muito conforto, com muita precisão nos passos, antevendo problemas durante a execução do tratamento, a gente ganha muito com os pacientes, indicando outros pacientes, e ganha fortes possibilidades de mostrar para ele que é possível ele tratar. Então eu gosto muito quando ele fala no final isso, né, Marcelo? Eu achei fantástico, não sabia que a ortodontia estava nesse nível e eu só não acho que eu vou conseguir tratar. Aí eu falo, eu já sei, né, por quê? Eu falo, mas por quê? Por causa de valor, cara, não se preocupa com isso. Vários pacientes chegam assim, eu não atendo só a classe AA, eu atendo pacientes de diversos níveis, por quê? Porque eu me preocupo muito em tentar flexibilizar as formas de pagamento para que se torne viável para a maioria dos pacientes que me procuram, né? Quase sempre eu consigo, em algumas vezes não, mas eu acho que você deve controlar a sua ansiedade. O mais importante é o diagnóstico que eu vou criar para você, o diagnóstico é o ponto mais importante, o plano de tratamento, com detalhes eu vou fazer no seu caso. Pode ter certeza que já deve ter alguns profissionais que olharam no seu caso da maneira que eu vou olhar, mas não deve ter nenhum que vai olhar... eu não vou olhar, né? Eu vou olhar o mais detalhadamente possível, né? Dificilmente você vai ter um outro profissional que vai olhar com tantos detalhes, que eu vou olhar desde a parte estrutural, vou olhar desde o que eu posso fazer, da maneira que eu vou fazer, com que aparelho que eu vou fazer, que é o alinhador. Vou desenhar tudo isso para que a gente tenha o mínimo de intercorrência, é esse que é o ponto, e para que a gente termine o mais rápido possível. Para isso eu preciso usar o meu mental, o meu conhecimento em detalhes. Esse é o ponto mais importante. E na terça-feira, na quarta-feira, a gente vai conversar em detalhes. Eu já vou te dar valor, formas de pagamento. Então, assim, eu não vejo isso, Dani, sendo um fator preponderante, desde que a gente puxe ele para aumentar o valor percebido da tecnologia que nós utilizamos e da importância do diagnóstico, de olhar em detalhes tudo para depois montar o jogo para ele. Eu acho que quando você vai para a primeira consulta com esse objetivo central, eu vejo que 99% dos meus pacientes entendem muito isso, tá?
Uma outra coisa que eu acho que você pode fazer, para você fazer um ponto de passagem, Dani, é você, de repente, falar em faixas. Eu não acho legal falar de valor na primeira, mas você pode falar em faixas. Tá? Então, pelo que eu vi do seu caso, né, eu cobro sempre o valor de mercado, então não é nada demais, eu vou flexibilizar isso para você, mas eu fico na faixa. Eu acho ruim você demonstrar logo no início, por quê? Porque você está aumentando o valor percebido do cliente na primeira consulta, mas você não chegou no pico máximo. Eu acho que a gente chega no pico máximo na segunda consulta, quando a gente vai detalhar tudo para ele. Olha, cara, eu vou fazer assim. E aí, eu já peguei um setup, se ele não tem um escaneamento dele, né, que na maioria das vezes eu não mando para a empresa antes de eu fazer tudo isso com ele. Por exemplo, o Maurício que está aqui, que tem um scanner, então ele já pode, na primeira consulta, fazer o escaneamento, fazer uma simulação para ele já aumentou para caramba o valor percebido. Mas para quem não tem um scanner, você aumentou o valor percebido, mas não foi lá em cima. E na segunda você pode ir lá em cima, por quê? Porque você vai detalhar o caso dele. E por mais que você mostre um setup que não é dele, como você detalhou o caso dele, ele vai falar, caramba, meu irmão. Né? E aí depois quando você mostra um setup muito parecido, que você teve tempo para buscar um caso muito parecido, não só em setup, mas de fotos antes e depois, olha só, eu tratei aqui, o cara fala, caramba, esse cara é fera, olhou meu caso em detalhe, mostrou um caso muito parecido com o meu que ele tratou e ficou lindo, ele me mostrou como é que ele vai fazer com o programa do computador, então ele mostra, eu tenho um videozinho sempre eu mexendo, né, em setup, então olha só, eu vou fazer, tá vendo, eu uso essas ferramentas, aí o cara olha aquele vídeo rápido, sabe, e ele vê aquilo tudo na segunda consulta, depois olha só, e o seu eu pensei assim, ó, mais ou menos igual esse, caramba, doutor, mas o meu vai um pouco mais para frente, mais pra... ele olha, ele, pô, você já jogou ele lá no... Aí agora você tem que... Por quê? Porque ele já está com aquela ideia de, caramba, meu irmão, agora o cara vai me ferrar. Ele vai vir com 12 mil, 15 mil, né? Aí de repente você vem com um valor de, sei lá, 9 mil. E aí outra coisa que também eu uso bastante, eu vi que começou a dar muito certo também, Dani e Maurício, não sei a experiência de vocês, seria legal também vocês colocarem aí para a gente até discutir, não falar o valor cheio. De cara, sabe? Se ele me perguntar, eu falo. Né? Ah, doutor, isso aí então tá acabando dando 10 mil, tá dando 10 mil. Tá? Mas eu sempre coloco no meu valor de investimento. Entrada de tanto e 12 parcelas de tanto. Entrada de tanto e 20 parcelas de tanto. Se ele fizer as contas, ele vai chegar no valor total. E se ele me perguntar também, mas Marcelo, qual é o valor total aí que está dando isso? Eu vou fazer a conta junto com ele. Tá? Porque eu noto que a maioria de nós, né? A gente fica preocupado se vai caber no nosso bolso, entendeu? Então, uma entrada de 2 mil, pô, tô com 4 mil guardado, pô, caramba, já entendi, cara, vou investir nisso, cara. Marcelo me convenceu, cara. Né, gente, quantas coisas a gente compra sem a gente ter a ideia prévia que a gente ia comprar, porque a gente não tinha entendido a necessidade. E aí você, né, vamos parar para pensar, fazer analogia em outras coisas que a gente é atingido e a gente não tinha nem pensado, sei lá, às vezes você vai num shopping, alguma coisa, e você entra porque seu filho quer entrar ali, e você acaba, putz, cara, realmente eu estou precisando disso. E você, né, nem foi para aquilo e nem sentia necessidade daquilo. Então, quando o paciente vai achando que ele tem uma certa necessidade, você tem que mostrar para ele que ele tem uma necessidade por diversos outros aspectos que ele nem sabia. E ele vai falar, caramba, cara, que legal. Como é que a ortodontia está magnífica, como é que o Marcelo realmente é top, cara, olha só, esse cara é apaixonado pelo que ele faz, olha como é que ele me demonstrou, olha como é que ele... Então eu acho que isso é muito mais importante para na hora de você sacramentar o valor, e aí não falar o valor cheio, né, porque os pacientes têm dificuldade, eu vou usar até o Edson, que está aí hoje, o Edson contou essa história, até falei isso numa live, que acho que essa história é muito legal. A menina chegou para ele e falou assim, tá louco, 6 mil reais, sei lá, ele cobrou, eu não sei quanto que ele cobrou, mas 6 mil reais num aparelho ortodôntico. Ele falou, mas você não me contou, ele falou para a menina assim, mas você não me contou que você usou aparelho fixo durante tanto tempo? Eu usei aparelho fixo durante 5 anos. Quanto você pagava? Eu pagava 200 reais por mês, sei lá, 100 reais por mês. Então, aqui os valores são hipotéticos, tá, gente? Então, faz a soma de 5 anos pagando 200, quanto que você pagou? Caramba, deu igual, deu até mais, né, do que você está falando. Mas mesmo assim assusta. Mas por que ela pagou muito mais no aparelho fixo? Porque ela ia pagando 200 reais por mês, 200 cabia no orçamento dela. Então, eu acho que os pacientes, não sei, na minha visão, eles se sentem mais confortáveis quando... eles se sentem mais confortáveis quando você não fala, sei lá, 10 mil e eu posso dividir para você. Né? Então, não, é a entrada de 2 mil e 20 de 400. Tá? Consigo fazer uma entrada de 2 mil e 20 de 400, porque tem todo esse envolvimento. Eu vou botar o seu caso no setup, vou desenhar todos esses movimentos. Então, no meu início, antes de eu chegar à sua boca com o aparelho, e eu queria que você entendesse que você vai usar um aparelho comigo personalizado, individualizado.
né? Ele vai ser personalizado por mim para que eu faça o movimento na sequência que eu quero, segmentando as minhas ações, começando lá em posterior, depois eu vou para anterior, ou o contrário, tá? Na quantidade e no momento exato para que as coisas ocorram com o mínimo de intercorrência possível. Então, para todo esse desenvolvimento que eu vou fazer, é sempre interessante uma entrada, então eu cobro tanto e mais valores em parcelas de tanto. Doutor, e quando acabar, realmente chegou em 20 parcelas, acabou. A não ser que, aí eu vou no Maurício, né? A não ser que, como observação, você tenha algum problema durante essa execução, perca seus alinhadores, volte 6 meses depois e me faça ficar num tempo muito longo, né, de desenvolvimento do seu trabalho. Tenha que refazer planejamentos, né, pedir alinhadores adicionais, né? Isso tudo pode nos gerar o valor a mais, que são valores de consulta, como são as minhas consultas depois, quando você for para a contenção. E eu já falo, o valor da minha consulta é tanto, né? E aí eles têm essa assim, doutor, então eu entendi, mais nada, a não ser que a gente tenha problemas relacionados à condução por minha parte, né, doutor? Isso é muito comum, às vezes acontece na ortodontia, você pode mudar e morar em outro país, depois você quer voltar, tratar aqui, a gente levou até a metade, depois você subiu, aí o seu caso retornou muito, aí eu vou ter que pensar tudo de novo, né, e isso pode gerar algum tipo de custo adicional. E aí eu vou avaliando caso a caso, né, para fazer essa cobrança adicional de consultas, né, então eu gosto de trabalhar aí dessa maneira. Um outro ponto também, gente, central disso, que é você aumentar o valor percebido, passar o valor e não falar o valor total, né? Eu estou aqui falando a minha receita, não quer dizer que vai dar certo para você, mas é uma ideia. Um outro ponto é aquela preocupação do paciente não ficar, eu pagar a empresa, né, e ficar com aquele prejuízo. Então eu gosto sempre, eu parcelo sempre os meus tratamentos com a empresa, tá, de alinhador, e eu tento sempre 3 primeiros meses já pegar o valor que eu vou gastar com o aparelho, principalmente quando o meu caso é um caso complexo. E aí eu vou usar aparelhos, alinhadores que vão ficar muito caros, né, que são os planos ilimitados. Então, no máximo, nos 3 primeiros meses, eu parcelo ainda os 3 primeiros meses, de maneira a eu já bater o aparelho, e aí depois eu me sinto mais confortável assim. Quando é mais barato o alinhador, né, já logo na primeira entrada eu costumo já receber o valor do aparelho, que aí eu fico mais tranquilo. E aí eu sempre trabalho com a minha segurança, meus pacientes vão deixando o cheque, né, e eu sempre tenho um contrato de prestação de serviço. Aí quem quiser eu posso disponibilizar para vocês também um modelo de contrato de prestação de serviço, onde eu coloco nesse contrato de prestação de serviço a forma que ele vai me pagar. E a forma que ele vai me pagar, ela está bem definida em notas promissórias nos valores de tão. E aí eu tenho aquelas... Então ele assina o contrato comigo e assina essas notas promissórias no valor XYZ, e eu fico com o contrato dele e clipo e fico com essas notas promissórias com ele. Assim que ele vai me pagando, que posso ter em cheque, depositar na minha conta, ou boleto, né? A maneira que... Eu não trabalho ainda com boleto, mas da maneira que ele vai me pagando, né, eu vou eliminando aquelas notas promissórias, né? Qual é a vantagem disso? É porque se ele não me pagar, assim eu consigo acionar ele num cartório, né? E aí amanhã ele vai fazer um crédito em algum lugar e ele tem aquela negativação. É uma maneira melhor que eu tenho quando eu vinculo um contrato de prestação de serviço, né, a notas promissórias. Notas promissórias de papelaria, tá? Então dá um trabalhinho no início, mas aí a secretária, né, você pode colocar a sua secretária já para fazer isso. E aí você tem uma segurança maior, que as pessoas me perguntam muito, né, Marcela, como ter segurança realmente para apresentar? Então, assim, é a minha experiência, né, o Rodrigo também contou a experiência dele, eu tenho meus pacientes, graças a Deus, eu não tenho problema de pagamento, né, com os meus pacientes. Tenho sim, né, tá atrasadinho aqui esse mês, como é que a gente vai fazer, né, um atrasozinho ou outro, mas não coisas determinantes, mas eu acho que é interessante você ter um padrão para todo mundo, então eu tenho um padrão. Hoje o cara pode ser meu amigão, né, que eu vou ter esse padrão, eu sempre trabalho assim, até para ficar melhor para mim, para você, então a gente deixa as coisas bem construídas, os pacientes não se sentem, na minha visão, não se sentem bem, né, porque eu acho que o jogo é transparente e tal, então é uma maneira que eu criei, tá? Não quer dizer que é a melhor maneira, mas eu acho que você deve se preocupar em ter condições de pagamento flexíveis, né? Aumentar muito o valor percebido do cliente, isso eu acho que é um outro ponto, e tomar cuidado para que você tenha uma segurança para receber o que o paciente vai ficar
ali na realidade, não te devendo, né? Porque você também está prestando aquele serviço ainda, mas você deixar as coisas mais justas, né? Uma forma mais justa, legal, eu acho interessante também nesses aspectos. Tá, gente? Vocês têm alguma dúvida? A gente tem um tempo aí ainda. Maurício está me dando parabéns aqui. Maurício, vamos ver se a gente consegue combinar. Você também tem uma experiência bem legal com o Invisalign, né? A Dani aqui está perguntando, Dani, essa do WhatsApp que eu mando para ele, ele está comigo, tá? Tipo assim, ele vai embora, eu mando esse plano de tratamento para ele no WhatsApp. Não, no dia que eu apresento para ele, ao invés de eu imprimir, mas essa é bobeira, podia imprimir, né? Eu gosto de, ou eu mostro na minha tela, viro a tela para ele, olha o que eu criei para você. Aí eu tenho um PDF com minha logo, nome dele, idade, queixa principal, linha média. E aí eu mostro a frase que ele me falou, não é isso, né? O ponto mais importante para você. Então, para isso, olha o plano de tratamento que eu criei. Aí eu tenho sempre em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E todo esse desenho, aí eu vou no meu computador e abro uma janela onde eu mostro o setup de um caso muito parecido. Olha como é que eu pensei no seu caso, dos movimentos mais ou menos assim. Olha só esse caso que eu tratei, como é que ficou bem legal. Então, assim, ele fica bem empolgado porque eu crio essa sequência, né? E aí, para não ficar imprimindo, eu mando, vou mandar para o seu WhatsApp, você pode ir acompanhando aí o que eu estou te passando. Olha aí o item número 1, e aí ele vai olhando, ele já tem aquilo ali também, para ele ver e ficar registrado com ele, né? Para que ele não tenha dúvidas sobre isso. Um outro ponto aqui que a Dani, acho que foi a Dani que colocou, deixa eu mostrar aqui. Ai, Juliene, bom dia, Dani, Ellen, por aqui, Ana, bom dia para todos, Arnaldo, meu grande amigo. Isso, então, Dani, eu não sei se eu tirei essa dúvida sua, na realidade eu só vou mandar para o paciente quando ele está comigo, aí eu mando o WhatsApp para ele para poder explicar para ele, para não ficar imprimindo. Tá? Eu não acho legal você fazer a primeira consulta e mandar para ele lá longe, você não tem argumentação. Gente, um outro erro comum nosso, quando eu mostro para ele tudo que eu vou fazer, lá no final, o valor do investimento é esse, não mostro o valor total, 20 de tanto, entrada de tanto. Quando eu falo isso, eu fico quieto, gente, isso é um outro erro comum. Eu vejo muitos dentistas cometendo esse erro. Você fala o valor do investimento para ele e já esperou 2 segundos, você já começa. Mas se você quiser, eu posso flexibilizar a entrada. Se você quiser, eu posso botar o valor mais. Não, você não tem que falar nada. Copie, quando você vai comprar um carro, alguma coisa, o cara fala, o valor do investimento para você ter esse carro é tanto. Ele fica quieto. Ele fala, isso aí pode até parcelar em tantas vezes. Ele não fala mais nada. Você tem que esperar o seu paciente assimilar. Tudo que você fala logo depois é como se estivesse dando uma desculpa. Ele vai falar, e aí, tá vendo? Já tenho margem para pedir desconto, porque olha só, lá, ele acabou de me dar o valor, já está titubeando. Não, você tem que dar o valor e ficar quieto. Deixa porque você já jogou o valor dele lá em cima. Ele já falou, pô, doutor, achei fantástico, queria muito fazer, mas eu não sei se eu vou ter condições. Quer dizer, ele já está louco, ele está te dizendo que ele quer. Agora você vai e já jogou o valor, já quer se justificar, se desculpar. Não, você tem que jogar o valor e ficar quieto, deixar ele assimilar, tá? Entendeu? Então eu sempre jogo o valor e fico quieto. Doutor, eu vou dar uma olhada, vou ver com calma. Tem ainda alguma coisa aqui na consulta que eu possa te ajudar? Para que a gente consiga fazer isso tudo virar realidade? Tem alguma coisa? Não falei que foi valor, não falei que foi... Não, doutor, realmente vou ter que ver com meu marido, vou ter que... Tá? E aí deixa o paciente. Depois você vai abordar ele num segundo momento. O que você pensou? Tá? Pô, doutor, realmente o que ficou muito pesado para mim, realmente, foi o valor. Tal. E aí você vê se vale a pena você dar algum desconto para ele. Né? E não começar já jogando valor e já querendo dar desconto. Tá? Isso também é um erro comum. Tá? Eu brinco que, gente, não vai ser um paciente que vai fazer a gente ficar rico, milionário, nem vai ser... Né, menos um que a gente vai ficar muito mal, entendeu? O mais importante, gente, é o conceito que ele vai sair de você. Caramba, eu não tratei com ele, mas o cara é top. Quantos pacientes que já não trataram comigo e indicaram pacientes só pela minha abordagem, que eles viram que a minha abordagem foi ótima, foi boa. Cara, esse cara é muito fera, eu fiz uma abordagem ótima, eu não tratei com ele não, mas ele é muito fera, ele me mostrou casos igual ao meu que ele tratou, ficou lindo, entendeu? Só que na época eu não podia, minha prioridade era outra. Entendeu? Mas só que, vai lá. E aí esse cara que vai e trata. Né? Por quê? Porque é a minha imagem, eu tenho que cuidar da minha imagem, independente se o cara vai fechar comigo ou não. Né? E graças a Deus eu tenho uma grande conversão, mas
mas eu tenho aí 70%, 80% de conversão. Mas aquele 20% que vai embora, eu não perco o meu sono. Claro, eu tento entender, puxa, né? Será que eu posso melhorar um pouquinho? Tudo bem, mas sem aquela loucura de me pormenorizar, de me desvalorizar. Né? Eu tenho que ter consciência do quanto eu estou valendo, né, gente? Isso é importante. Tá? A Ana está perguntando aqui, ó, qual empresa você indica para me credenciar que não seja somente a Invisalign? Boa, Ana. Boa. Então, assim, a ClearCorrect, né, ela não está trabalhando com credenciamento, né? É um cadastramento. Você se cadastra lá no site dela, começa a te passar palestra que eles fazem, coisas online para você seguir. As meninas do suporte da ClearCorrect são ótimos, né? Então, assim, eu acho que a ClearCorrect pode ser uma possibilidade. O valor está bem próximo da Invisalign, tá? Uma outra possibilidade também, Ana, que eu acho legal, que pode ser uma oportunidade para você, a Aesthetic Aligner, né? Uma empresa que ela tem um custo de alinhador menor do que essas que a gente falou, então pode ser uma possibilidade para você também. Eles têm um credenciamento online também, então você pode entrar lá no site deles, fazer o credenciamento online. Também seria uma boa possibilidade você pensando em versatilizar questões de custo. E tem uma outra empresa que está chegando agora, que me parece que vem com preço também, aí falando de preço, Ana. Eu não sei se você está falando que não seja Invisalign por causa da questão do custo, tá? Eu acredito que seja nessa direção que você está colocando. Então, eu acho que tem a Orthemotion. A Orthemotion é uma empresa que do grupo da Orthometric, e ela vem com os valores de tabela. Eu recebi os valores dele, vou começar a fazer alguns casos aí como teste. E eles me colocaram aí que a placa dele está excelente, né? E que está com preço muito bom, sabe? Então, um preço bem assim em conta. Então, se você está me perguntando, Ana, por questões de custo, eu acho que você pode tentar a Aesthetic Aligner, a Orthemotion, tá? E se não for a questão de custo, que você está me perguntando isso, se for a questão de você se credenciar sem precisar ter um custo muito grande inicialmente, pode ser a ClearCorrect uma boa opção, né? Para você começar aí. Grazi está me perguntando aqui o que eu acho da Digital Aligner. Poxa, Grazi, eu não tenho experiência com a Digital Aligner, não sei, não consigo te dizer. Ana, se é pelo custo, eu acho que essas duas outras opções seriam interessantes você testar, a Aesthetic Aligner e a Orthemotion. A Ortho Aligner, por exemplo, a Smart Aligner, gente, eu queria falar isso para vocês, eu não tenho compromisso comercial nenhum aqui. Meu objetivo é a gente conversar sobre alinhadores, tá? E também a opinião do Marcelo não é uma opinião plena, né? Vocês têm que relativizar, tá? A minha experiência, quando eu trabalhei com a Ortho Aligner, Smart Aligner, quando eu fazia as minhas continhas, eu sou muito detalhista nas continhas, tá? Porque lembra, quando eu vou passar o valor para o meu paciente, primeiro eu vejo quanto que eu vou custar o aparelho, porque eu já sei o grau de dificuldade, eu já sei quanto vai custar, e vejo a quantidade de consultas que eu vou levar. E eu sei quanto que eu quero ganhar em cada consulta. E aí eu dou o valor para o meu paciente. Então eu sou muito detalhista nisso. E eu já fiz muitos estudos em planilha, botando Ortho Aligner, botando Smart Aligner. A diferença não era tão grande em relação a ClearCorrect e Invisalign. Era bem próximo, tá? Principalmente você relativizando a questões dos pacotes, tá? Dos benefícios que você tem, tá? Então, por isso, Ana, que eu estou te dando a opção de Aesthetic Aligner e da Orthemotion. Me parece que em questão de custo, você aí sim consegue jogar o custo para um custo mais viável, tá? Então, seria isso em termos de custo, se a sua preocupação é essa. Exatamente, aí Sérgio está colocando essa situação, né, Sérgio? A gente tem que ver a guerra de preços. O que eu acho, gente, independente do preço que você vai cobrar, vamos, cara, eu estou muito animado com esse espaço, vamos jogar a ortodontia para cima, vamos jogar o que a gente faz para cima, não vamos com um negocinho de plaquinha, com tortinho, tá? Não desmerecendo, mas a gente tem que ter uma abordagem com o cliente diferente, porque, infelizmente, o cliente entra no nosso consultório com preconceitos ou conceitos prévios, jogando a gente para baixo, tá? Entendeu? Então, aparelhinho fixo ali resolve, mas demora, meu amigo paga R$200 por mês, outro paga 100, ele está com essa visão. Então, cabe a gente demonstrar que agora nós temos na ortodontia a ortodontia digital com muita tecnologia,
muita tecnologia envolvida, né? E que, você vai querer participar mesmo, cara? Você está só fazendo querendo atrapalhar minha live aqui, meu amigo, Wallace, da Invisalign, prazer te receber aqui. Então, assim, cara, vamos nos ligar nessa questão da nossa imagem, gente. Lembra do iPhone que a gente está falando? Cara, imagem, empresas levam muito tempo, né? Bom, Wallace, obrigado por te receber por aqui. Deu aqui na minha tela que você quer participar do meu vídeo. Será que seria isso mesmo? Não, né? Você só está passando por aqui. Né? Mas seria legal, se você quiser participar aqui, seria ótimo. Então, assim, gente, esse é um ponto importante. E isso também que o Sérgio falou, a guerra de preço, Sérgio, as empresas de alinhadores, elas também estão preocupadas com isso. Elas querem aumentar a gama de pacientes, elas querem atender a classe A e B só, elas querem atender a classe C também. E elas estão se esforçando para ver formas, né? Então, formas de financiamento. Eu, por exemplo, na segunda-feira eu tive lá com o pessoal da Invisalign, eles têm um projeto de tentar formas de financiamento, né? Onde o dentista vai receber à vista e o paciente vai parcelar isso, né? Com uma empresa. Isso já é comum nos Estados Unidos, né? A Invisalign nos Estados Unidos, a maioria dos pacientes já sabe que vai pagar por mês tanto, mas não vai pagar por mês para o dentista, vai pagar por mês para uma financeira e o dentista vai receber à vista. Então, assim, as empresas de alinhadores, elas estão antenadas em arrumar formas para o nosso paciente pagar e não diminuir o valor, entendeu, Sérgio? Que o grande ponto que a gente sempre pensa é esse: não estou conseguindo vender, então eu vou diminuir o meu valor. Aí eu acabo para trabalhar tomando prejuízo, aí eu acabo ficando estressado, eu acabo ficando sem tempo para minha família, para o meu lazer, para o hobby que eu gosto de fazer. Por quê? Porque eu tenho que adequar o preço ao meu paciente e não adequar formas de pagamento, por exemplo. Né? Então, eu acho que a gente tem que se valorizar pra caramba e tentar adequar, de repente, formas de pagamento. Agora, não diminuir o nosso valor a ponto de a gente ficar ali, né, naquela situação. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, que o ortodontista e o dentista têm muito isso na cabeça. Então, as empresas, elas também estão antenadas nisso, né? Porque é o que eu falo, não desmerecendo, gente, mas quantas pessoas de classes que a gente acha que, gente, já estou estourando meu tempo, mas de classes assim que a gente olha e fala, caramba, o cara está com um telefone que custa tanto, eu sei que esse telefone é caro, né? Mas por que ele tem? Porque tem formas de financiamento que fazem com que ele pague um valor por mês que é interessante para ele ter aquele ganho de realmente ter aquilo, né? Então, cara, o cara tem um iPhone e ele paga R$200 por mês, cara, cabe no orçamento dele, isso é muito importante para ele, porque o iPhone faz ele se sentir melhor, interagir com muita gente, tem ferramentas intuitivas maravilhosas, ele se sente melhor, entendeu? Então, assim, é o que a gente tem que pensar. O cara vai usar um aparelho, um alinhador top de linha e tal, e ele vai conseguir pagar por mês um valor justo e um valor total que seja justo pra gente, né? Eu acho que o grande lance é esse, e a gente, dentro do nosso negócio, também tentar ir nessa linha, né? De criar maneiras de parcelar com segurança para os nossos pacientes, sem pensar que a primeira maneira para fechar é diminuir o valor, tá? Quando a gente diminui muito o valor é complicado. E também acho louco a gente cobrar muito caro, né? Eu tenho aluno meu que você está cobrando quanto, né, Eduardo? Eu estou cobrando 13 mil. Mas por que você está cobrando 13 mil? Porque na minha região as pessoas cobram de 12 a 15, aí eu botei 13. Mas, cara, você fez um estudo de custo para ver? De repente você pode estar ganhando dinheiro aumentando a sua escala, cobrando 9. Estou chutando aqui, tá? Então você precisa se preocupar, além do mocho, e pensar nesses detalhes aí que são importantes aí para o jogo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido bem legal. Quem tiver mais alguma dúvida, eu estou por aqui, tá? Espero que tenha sido... coloque aí o que vocês acharam, tá? Mas a gente sempre fala pra caramba, mas eu acho que o recado que eu queria passar é que a gente precisa se valorizar, aumentar muito o valor percebido. Aí eu dei a minha receitinha de bolo, como que eu faço para aumentar o valor percebido. Eu estou ligadaço no problema dele, eu quero que seja visual, eu quero que ele entenda que eu estou viajando demais e em detalhes no caso dele, muito mais do que o preço que eu vou cobrar. Né? Que você vai no médico, o cara nem olha para você, o valor a menina já fala, o valor da consulta é R$400, você chega lá dentro, o cara nem olha para você. O que você acha? Cara, não gostei desse cara. Agora a menina te cobrou R$400 na consulta, o cara te deu uma aula, né? Detalhes de como que vai ser, se você vai fazer um procedimento com ele, como vai ser todo o tratamento, você fala, caramba, é justo o valor que ele me cobra, esse cara, né? Então, cara, se preocupe no valor percebido do seu cliente pelo que você está apresentando,
né? E aí, a partir daí, também pense em ter uma estratégia para você cobrar bem do paciente, sem que você tenha que baixar muito o valor dentro das suas contas, para você não ficar com um valor muito justo, mas também que você não precise também ganhar milhões com o alinhador se você vai gastar 4 consultas para resolver aquilo, né, gente? Tem gente também que eu vejo, cara, casinho de alinhamento e nivelamento simples, o cara quer cobrar 12 mil o alinhador, cara. Loucura. Alinhamento e nivelamento simples, você vai gastar 3 consultas para resolver. Você quer cobrar 12 mil, você quer ganhar quanto em cada consulta? 2 mil em cada consulta, gente? Quanto você está ganhando em cada consulta? 200, 300? Será que você não pode ganhar 400 com o alinhador? E aí você tem um lucro de 1.600 mais o alinhador, tá? Então, versatiliza, relativiza e não fica naquele padrão instituído. Relativiza tendo uma regrinha. Qual é a regrinha? Quantidade de consultas que eu levo, que vai ser determinado pelo grau de dificuldade, quanto que eu vou pagar para a empresa. E não só o valor do mercado que o meu amigo cobra 13, 14 mil, né? Porque aí você está impedindo de você ter mais casos de alinhadores. E, gente, quanto mais casos de alinhadores você tem, maior vai ser a quantidade maior vai ser as indicações que você vai receber. E aí você entra num fluxo de ter pacientes que vão te dar menos trabalho nas consultas, tratamentos mais rápidos, pacientes mais satisfeitos. E aí é o ciclo virtuoso que eu vejo nos alinhadores. Gente, um abraço para vocês, bom dia, belas experiências para vocês, adorei aí de receber aí uma galera massa aí, top, né? Vou agradecer a todo mundo, o Sérgio que acompanhou as outras lives em outubro, Fabiano, Dani, posso esquecer alguém, Ana, Grazi, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E aí o Manuel está me fazendo a última pergunta, tá, Manuel, para a gente encerrar aqui. A Invisalign, ela trabalha com especialista em orto e para quem está fazendo especialização de orto, tá? E aí você está colocando uma boa pergunta, será que credencia quem está fazendo especialização de ortopedia funcional dos maxilares? Que eu nem sei se tem muitos cursos de ortopedia funcional dos maxilares, é uma questão, mas eu acredito que sim, tá? Então na Invisalign você tem que ser já especialista em orto ou estar cursando uma especialização de orto. Esse é o critério da Invisalign, ok? Gente, beijo no coração de vocês, belas experiências e mais uma vez, gente, enche o peito e vamos para a luta que nós trabalhamos dando qualidade de vida para os nossos pacientes, autoestima e o que a gente entrega tem um propósito muito grande. Então nós precisamos nos valorizar e acordar todo dia feliz porque não é qualquer um que tem o conhecimento de entregar às pessoas o que a gente pode entregar com tudo que a gente aprendeu. E é isso que a gente tem que vangloriar e daqui para frente é que a gente tem que pensar e não ficar com aquele pensamento, né, em fatores que não estão ao nosso alcance. Gente, beijo no coração de vocês, belas experiências no dia de hoje e só para falar, amanhã eu tô por aqui, vamos ver se alguém entra comigo aqui, né? E vou definir um tema legal para amanhã. Na sexta-feira vai ser perto do carnaval, vou estar aqui também, volto na quinta, hein? Vou pular carnaval sábado, domingo, segunda e terça. Quarta, feira de cinza, vou estar mais ou menos assim. Na quinta-feira eu estou de volta com vocês para a gente conversar mais um pouco aqui no nosso projeto Alinhando Suas Ações. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.